Bom dia, boa tarde, boa noite. Com esse vídeo eu quero lançar uma discussão que eu não sei se vai pegar, mas pode ser que, haja interessados. A discussão é a seguinte: será que os trabalhadores brasileiros precisam de um novo partido, além do Partido dos Trabalhadores? Bem, desde o início eu vou deixar muito claro, tá, que eu não penso em um partido para competir eleitoralmente com o PT, né? Até porque eu não seria uma pessoa qualificada para estar defendendo isso, né? Eu não tenho a menor condição, né, de falar sobre questões eleitorais, né, de disputa, né, do poder. Então, o que eu estou falando? Né? Eu estou falando no plano teórico, ideológico, tá? Será que os trabalhadores brasileiros precisariam de um novo partido para formular políticas, propostas, né, diretrizes programáticas de seu interesse de um modo complementar ao PT? Né? Porque o PT é uma realidade histórica que não tem como, né, contestar. Mas o PT, ao meu ver, ele tem se mostrado incapaz, ou, embora seja um partido imprescindível, ele é um partido que não conseguiu elaborar uma proposta para o país, né? E assim como o PT, eu não vejo nos outros partidos existentes uma proposta efetiva de como reduzir a desigualdade social e propiciar uma melhor qualidade de vida para o povo. Tá? Então eu desafio vocês a me dizer qual é a proposta efetiva, eficaz de algum partido brasileiro para executar isso, né? Executar um programa de redução da desigualdade e melhoria da qualidade de vida de todo o povo, né? Sem depender necessariamente de novas leis, né? Porque isso vai depender do Congresso, mas com base na Constituição vigente, né, que partido tem propostas efetivas para serem implementadas ontem, né, para reduzir a desigualdade e melhorar as condições de vida do povo, né? Eu entendo que o programa, a proposta executada pelo Partido dos Trabalhadores, desde que chegou no poder federal, em 2002, né, é a proposta do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Qual que é a proposta do Fernando Henrique Cardoso? Considerando que o sistema econômico brasileiro é o capitalismo dependente, ou seja, né, é um sistema capitalista de empresas voltadas para o lucro, né, cujos donos já estão no plano internacional faz tempo, né? Então, não dá para a gente apostar numa burguesia nacional que vá confrontar o capital internacional, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar as brechas do capitalismo internacionalizado para conseguir uma melhoria relativa da economia brasileira, conseguir uma estabilidade macroeconômica, né, através da ação do Estado, como foi no caso do Plano Real, né? E conseguir ganhos para a classe trabalhadora dentro do capitalismo, sem mexer nas estruturas, né? Então essa era a proposta que o Fernando Henrique Cardoso tinha quando ele se tornou presidente, em 1995, se não me engano, né? Ou 96, e que ele assumiu, né? E essa é a proposta que acabou sendo assumida pelo Partido dos Trabalhadores quando chegou no poder. Porque o sucesso do Plano Real levou, né, a sociedade a valorizar as políticas neoliberais, né? Que então, com o Meirelles, né, no primeiro governo do Lula, se colheu os frutos já da proposta do Fernando Henrique Cardoso. Né? O próprio Fernando Henrique Cardoso não conseguiu colher os frutos, né, porque houve um problema cambial e uma série de dificuldades no seu segundo governo, né? E aí, quando o Lula assume, ele coloca um ministro fechado com o programa do FHC,
que conseguiu, né? Aí que entra o imponderável, né? Eu entendo que é principalmente através do Bolsa Família, que colocou dinheiro na mão do povo, conseguiu um desenvolvimento econômico, né? Porque a gente sabe desde de Keynes, né? Pelo menos quem concorda com Keynes, que o capitalismo não vai conseguir superar suas crises sem programas estatais que promovam a demanda efetiva, ou seja, coloque dinheiro na mão do povo para comprar os produtos. Senão, o que acontece? Se isso não acontece, a desigualdade vai aumentando, de modo que os capitalistas produtivos eles vão produzir bens que não vão ser vendidos. Então eles fecham a fábrica, aumenta o desemprego. Então, para a gente combater essa crise, gerar emprego, é preciso então que os consumidores tenham dinheiro para comprar os produtos, aí gera aquele ciclo, produção, consumo, produção ampliada, consumo ampliado. Na verdade é uma espiral, da economia. Então, isso aconteceu no governo Lula. Por quê? Por causa do Bolsa Família, E falava que o Bolsa Família ia gerar inflação, não gerou inflação nenhuma, Assim como disseram que o auxílio emergencial de R$600 ia gerar inflação, gerou inflação nenhuma. Foi o que salvou o governo do Bolsonaro de ser um fracasso total, Então, a economia não foi para o colapso total. Por quê? Por causa do auxílio emergencial, Quer dizer, o consumidor tem que ter dinheiro na mão para comprar os produtos. Porque se o capitalismo transita só para a esfera financeira, de se obter lucro sem risco, através de especulação financeira, a sociedade colapsa, o desemprego aumenta, o PIB cai. Então, para a economia atingir um patamar mínimo de estabilidade, é preciso que haja níveis de produção e consumo compatíveis, E isso se conseguiu com o governo do Lula. Mas qual era a teoria, qual era a ideologia política por trás disso? Ainda era do FHC, ou seja, de conseguir ganhos para a classe trabalhadora dentro do capitalismo, protagonizado pelos capitalistas. Essas grandes empreiteiras, nas quais os primeiros governos do PT apostaram, para induzir o desenvolvimento, são empresas capitalistas, não tem, não se incentivou o protagonismo dos trabalhadores no sentido de gerar novas empresas em que houvesse uma maior participação dos trabalhadores na gestão, por exemplo, cooperativas, o financiamento de cooperativas foi muito modesto, e beneficiou mais as cooperativas patronais do agronegócio, O dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele flui fácil para as cooperativas do agro, Mas agora vai uma cooperativa popular, um povão lá do interior do país tentar uma verba do BNDES. Vai ver o que acontece, Então, o Partido dos Trabalhadores não induziu transformações na estrutura social, de classes, não possibilitou o protagonismo da classe trabalhadora, na geração de empreendimentos de cunho social, assistencial, e mesmo na parte ambiental, se fala tanto aí na questão ecológica, sustentabilidade, etc., mas faltam propostas, O que se cogita é ampliar a exploração de petróleo na Amazônia, retomar a produção de carro movido a combustível fóssil, certo? Então isso aí está num modelo antiquado, de desenvolvimento. Então, voltando à questão, por que os trabalhadores brasileiros precisariam de um novo partido? Para ter uma proposta de país, de medidas que levam de fato à melhoria da vida do povo trabalhador. A gente considera que a riqueza vem do trabalho, não vem da especulação financeira, não vem da exploração das pessoas. Isso aí é a acumulação do capital, que gera o chamado sistema capitalista. Então, para ter uma mudança nisso aí, para ser possível ter um empreendimento sem fins lucrativos, voltado para o social ou para o ambiental, empreendimentos populares voltados para a questão ambiental,
né, usando os recursos que o povo tem, que a natureza tem, né, no Brasil, né, a gente tem que mexer, né, no regime econômico, político, social, cultural. Né? E que partido tem proposta para isso? Me digam, por favor. Né? Se não tem nenhum partido que tenha uma proposta eficaz e eficiente para fazer isso, então a gente teria que criar um novo partido, sem necessariamente competir com o PT em termos eleitorais, porque isso não é possível. Então seria um partido que, em princípio, não teria o registro, né? Porque para ter registro tem que ter representantes eleitos, e aí é muito difícil competir com o Partido dos Trabalhadores, ou quase impossível. Então teria que ser um partido de quadros intelectuais para formular propostas de interesse para o povo trabalhador, né? No sentido de que rumo que esse país vai tomar. Né? Como sair de uma situação de um capitalismo especulativo, financeiro, voltado só para o lucro, em que as pessoas estão cada vez mais precarizadas, né? Aumenta o desemprego, aumenta a informalidade, aumenta a fome, né? Aumenta a grilagem no campo, né? Aumenta o latifúndio né, os pequenos produtores de alimento não têm o apoio necessário para aumentar a escala de atividade, comercializar os produtos, né? Como é que a gente vai ter um país em que o governo invista, por exemplo, né, na distribuição de alimentos, né? Comprando o alimento dos pequenos produtores, da agricultura familiar, e disponibilizando isso para o povo que mora nas grandes cidades, para que haja a segurança alimentar e nutricional, né? Que haja alimento saudável para o povo que mora na grande cidade, porque dentro da grande cidade você não pode ter uma vaquinha para produzir o leite, uma galinha para pôr um ovo, uma hortinha, né? Porque não tem espaço. Né? Você vai numa comunidade, aí você vê que não tem espaço para nada, às vezes nem dá para passar um carro. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Né? Tem que ter uma proposta, gente, e uma proposta não só de ações locais, mas uma proposta de organização do sistema econômico no plano nacional e com conexões internacionais. Né? Nisso aí o Lula tá campeão, o Lula tá bom, tá articulando com a China, aqui os países latino-americanos, também né, conversa com o Biden lá nos Estados Unidos, vai lá para a Europa, conversa com a União Europeia. O Lula é campeão nas articulações internacionais. Mas aqui dentro está faltando aquilo que a gente esperava que se fosse feito no terceiro governo do Lula, né, que é uma mudança no investimento público, basicamente. Né? O Estado precisa investir maciçamente, né, no povo, né, no trabalhador, no trabalho produtivo. Né? E isso a gente, com esse arcabouço fiscal e as emendas que os deputados fizeram, isso está impossibilitado, né? Dentro dos mecanismos convencionais. Mas é possível haver uma engenharia financeira que, dentro da lei, sem contabilidade criativa, sem fraude, sem corrupção, né, consiga alocar recursos, dinheiro público, né, que é o Estado que emite o dinheiro, colocar esse dinheiro na mão do povo para haver, né, aumentar o poder dos consumidores, né, o poder aquisitivo dos consumidores, para haver demanda efetiva, para que os produtos sejam vendidos. E, ao mesmo tempo, incentivar, né, a formação de novas empresas de cunho social, ambiental, empresas cooperativas que envolvam o povo como protagonista. Esse que é o X da questão, né? Envolver o povo como protagonista na economia, democratizar o dinheiro através do investimento público para que o povo seja protagonista. Então, que surjam, né, com a participação, cooperação dos cientistas que trabalham na universidade pública, porque a universidade pública tem essa função também de induzir o desenvolvimento local, né, que com esse apoio dos cientistas, tecnólogos, surjam empreendimentos cooperativos em todo o Brasil, utilizando os nossos recursos ambientais de um modo sustentável, né, gerando emprego para o povo trabalhar dentro das suas capacidades, sem exigir aí altas tecnologias,
né, para gerar basicamente o quê? Gerar alimento para o próprio povo, para exportar. O Brasil pode ser o maior, né, exportador de alimento humano saudável do planeta. Né? Nós temos os recursos humanos e naturais para isso, mas precisa de um grande programa público, né, com amplo financiamento, para envolver a sociedade toda nisso, né? Fazer um New Deal, né, como o Roosevelt fez nos Estados Unidos, fazer um New Deal aqui para a segurança alimentar e nutricional, né, utilizando os recursos abundantes da natureza, né, de um modo sustentável, ou seja, reciclando, recompondo áreas degradadas, né, ao mesmo tempo que você corta uma árvore, você planta duas, né, utilizando a agricultura intensiva para gerar no agro, né, para evitar que se invadam novas terras, né, que se invadam as terras indígenas, que se derrube a floresta para plantar soja, né? Isso pode ser evitado com a tecnologia, né? Então é preciso um grande programa, gente. É preciso a gente poder dizer, né, na sala de aula, quem trabalha na universidade, né, dizer para os alunos, falou, se organizem, montem empresas que o Estado vai financiar, se for dentro das diretrizes do Brasil, se for uma empresa estratégica que vai utilizar os nossos recursos humanos, nossos recursos naturais, gerando emprego, gerando produtos, bens, né, úteis, né, bens úteis para o consumo popular, né, o Estado financia, né? Então se organizem, montem projetos, contratem pessoas, né, gerem empregos. Agora, sem o financiamento público e sem investimento público, isso aí não acontece, gente. Nunca vai acontecer. Nós vamos cada vez mais para o buraco, né? Porque para o capital privado, para o investidor voltado para o lucro, esse tipo de empreendimento não dá o retorno que eles querem, certo? Isso precisa ficar muito claro, né, para todo mundo. Agora, a gente esperava, né, que dentro do Partido dos Trabalhadores tivesse uma inteligência estratégica, né, e quadros que, ao chegar no poder federal, eles executassem um programa desse tipo, né? Mas não, né? Quem que está fazendo alguma coisa parecida com isso? É o MST. O MST se tornou um modelo. Não que o MST vai alimentar o Brasil, como alguns dizem. Não, a produção do MST não é suficiente para alimentar o Brasil, nem é esse o objetivo. O importante é que ele é um modelo, né, de como o povo trabalhador pode produzir, pode ser protagonista, né, dentro da lei, porque desde que o Roberto Rodrigues assumiu o ministério no primeiro governo do Lula, ele legalizou o MST. O MST hoje em dia age dentro da lei. E se agir contra a lei, tem que ser reprimido. Claro, tudo que for contra a lei tem que ser reprimido, né? Então, ele é um modelo, né? E o Finapop, que é o banco criado pelo Eduardo Moreira para financiar o MST, é um modelo de financiamento público, né? Aí que tá, muita gente confunde público e estatal, né? O banco do Eduardo Moreira não é estatal, mas é público, porque ele está financiando o povo para fazer aquilo que é do interesse popular, gerar alimento humano, né? Para consumo interno e de qualidade, né? Certo, gente? Então, eu acho que o caminho está claro, né? Para quem quer ver, né? Tá aí, visível para quem quer ver, né? Precisa ter um grande mutirão com liderança do Estado Federal, que pode emitir o dinheiro, né? Esse dinheiro ser utilizado para financiar empreendimentos populares, né, de produção, e financiar o consumo por esse mesmo povo. O povo que produz e o povo que consome. O único papel do Estado aí é financiar, porque o Estado tem a função de emitir o dinheiro. Só o Estado pode emitir dinheiro, de verdade, né? Os bancos emitem numa grande tramóia que existe por aí internacionalmente, né? Se delega aos bancos a emissão do dinheiro usado pelo povo, mas isso não é algo necessário, né? Nem é algo obrigatório em termos das leis vigentes. Isso
isso funciona porque as pessoas não entenderam, não sabem como é que funciona esse sistema financeiro, porque a partir do momento que todo mundo entender, vai ver que há um grande erro nisso tudo aí, que é pensar, né, que os credores da dívida pública são os bancos. Não. Os bancos são, que são dominados pelos capitalistas. Os grandes capitalistas têm os seus bancos, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, grande capital, a gente está incluindo, é claro, os bancos. Então, a sociedade acredita, né, que os bancos, os grandes capitalistas, são os credores da dívida pública, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Em nenhuma lei está dizendo isso, né? Por qualquer ângulo que a gente analise a questão, né, os credores, se numa sociedade democrática, né, os credores da dívida pública são cidadãos e cidadãs do país, né? Se o Estado é democrático, é do povo, pelo povo, para o povo, certo? Então, quem que tem que se beneficiar da emissão de dinheiro pelo Estado? É o povo. E todos equitativamente. Não há motivo para algumas pessoas receberem mais e outras menos. Não há motivo para o Estado socorrer uma empresa falida, como a Americana, ou os bancos, né, que o Fernando Henrique Cardoso socorreu, né, emitindo dinheiro para salvar os bancos, e não emitir dinheiro para pagar o Bolsa Família, né? Até foi o André Lara Rezende que escreveu um artigo nesse sentido. Não faz sentido, não é ético, tá? Não, vai contra a razão, vai contra a nossa intuição, certo? O Estado privilegiar indivíduos ou grupos da sociedade ao emitir dinheiro, né? O que parece ser justo é que toda emissão ela fosse distribuída por todos os cidadãos, né? Então, se emite R$1 trilhão, então divide isso pelo número de habitantes e manda a fração de cada um diretamente para a sua conta, certo? Isso que seria um justo, porque, né, se o Estado é democrático, é do povo, pelo povo e para o povo, toda emissão, e a função do Estado é emitir o dinheiro, e o dinheiro é a ferramenta do Estado para fazer política, né? Então, se o poder é do povo, pelo povo, para o povo, então toda a emissão deve ser distribuída equitativamente para todos os cidadãos. Tem que se criar um mecanismo para isso. E nessa distribuição, né, está sendo contemplado não só o aspecto da demanda efetiva, ou seja, de reforçar o poder aquisitivo das pessoas para elas poderem consumir os produtos que são gerados, né, pela sociedade, mas também o incentivo à produção desses produtos, porque senão, se só incentiva o consumo, vai ter inflação, né? Então tem que incentivar o consumo e incentivar a produção. Então, a ideia, né, resumindo isso tudo, é que nós precisamos de um partido que forme quadros, forme pessoas que pensem dessa maneira para implementar um grande programa, né, de desenvolvimento no Brasil, né, com planejamento estratégico, né, colocando o planejamento no centro da política pública, né, e com esse princípio de que, né, através da emissão e distribuição do dinheiro de uma forma profundamente democrática, né, se vai induzir a produção e o consumo de um modo, né, que envolva o povo, quer dizer, o povo produzir e o povo consumir. O Estado só vai financiar. Não é o Estado que vai criar as empresas, é o povo que tem que criar as empresas. O Estado financia, porque é a função do Estado que emitir dinheiro é a função do Estado, né? Então, se a gente compreender isso e formar pessoas para atuarem nos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, para implementar esse tipo de política econômica, a gente pode ter, então, uma transformação social, né? Agora, sem isso, eu não vejo como, né? Só com toma lá da cá e ajustes conjunturais, né? Sem um programa de planejamento estratégico nesse sentido
com bastante firmeza ideológica, né, eu acho difícil a gente sair do atoleiro que nós estamos metidos, né? E o risco da volta do fascismo é grande, sim, porque se houver um fracasso do governo em entregar para o povo, né, para o dia a dia do povo, melhorar sua condição de vida, a gente já sabe o que acontece, né? Bem, gente, um abraço, até mais.